Um raio luminoso monocromático que incide em uma lâmina de vidro de faces paralelas sobre um ângulo de incidência de 45 graus atravessa a lâmina e emerge na segunda face. Então esse contexto seria algo mais ou menos assim. A gente tem o meio ar e depois nesse meio ar eu tenho aqui o meio vidro. Então eu tenho aqui uma plaquinha de vidro e aqui embaixo é onde acaba esse vidro. Tudo bem? Esse meio que eu tenho ali em cima, né, ele está no ar. Então aqui em cima eu tenho o N ar, que é o índice de refração do ar. Aqui embaixo eu tenho o N ar, que é o índice de refração do ar. E quem que eu tenho aqui no meio? O N do vidro, que é o índice de refração do vidro. Ok? Aí o exercício diz que esse raio de luz monocromático ele incide nessa face, né, nessa lâmina paralela aqui com um ângulo de 45 graus. Então algo mais ou menos assim, ele veio aqui e incidiu desse jeitinho com um ângulo de 45 graus. Mas esse ângulo de 45 graus é com quem? Com a reta normal. Então eu tenho que fazer aquela retinha que faz um ângulo de 90 graus aqui, Então significa que nesse caso eu tenho essa retinha normal aqui. E esse ângulo de 45 graus é justamente esse ângulo de incidência que eu tenho entre o raio incidente e a minha reta normal. Então esse ângulo aqui vale 45 graus. Tudo bem até aqui? Então aqui eu fiz apenas a representação, né, desse contexto aí que o exercício está me passando. Que esse ângulo que eu tenho aqui é um ângulo de 45 graus. Só para deixar certinho, vou colocar aqui que essa é a minha reta normal e vou colocar aqui que esse aqui é o meu raio RI, ou seja, o meu raio de incidência. Tudo bem até aqui? E depois ele acaba emergindo na segunda face. Mas como que eu consigo identificar como que vai ser esse raio que sai ali embaixo? Primeira coisa, quanto que vale o índice de refração do ar? O índice de refração do ar ele vale 1. E esse índice de refração do ar é o menor índice de refração que existe. Todo mundo concorda? Na verdade, o próprio exercício já fala, a lâmina se encontra imersa no ar e os índices de refração absoluto do ar é 1 e a do vidro vale quanto? Raiz de 2. E raiz de 2 é igual a quanto? 1,42 mais ou menos? Mas o que importa é que um valor maior, não é? O que acontece com o meu raio de luz quando ele vai do meio menos refringente para um mais refringente? Ele se aproxima ou ele se afasta da normal? Então ele era para ele continuar assim, retinho aqui, bonitão, não era? Mas o que ele vai fazer? Ficar mais próximo aqui da minha reta normal. Ele se aproximou. Era para ele continuar assim, tracejadinho aqui, retinho. Mas como ele foi do meio menos refringente para o outro mais refringente, ele se aproxima da normal. Tudo bem? Aí ele bateu nesse pontinho aqui, que é nesse pontinho que ele está querendo sair desse meu vidro. Então aqui também existe uma outra reta normal. Mas agora quando ele vai sair ali do meu vidro, ele está indo de um meio que tem um maior índice de refração para outro que tem um menor índice de refração. E o que acontece com esse raio refratado? Ele afasta da normal. Então após ele incidir aqui, quando ele vai sair, ele faz algo assim, Então esse aqui é o meu raio incidente, ele passou por dentro desse vidro e ele emergiu para cá. Então esse aqui é o meu raio emergente. Tudo bem até aqui? Aí o exercício fala, qual o ângulo que o raio de luz forma com a reta normal quando ele sai justamente dessa minha segunda lâmina? Como que eu consigo fazer isso? Então vamos lá, a lei de Snell ela serve para quê? Para mostrar como que ocorreu o processo de refração. Todo mundo concorda? Existem quantas refrações aqui? É bem parecido com o do prisma que a gente viu. Eu tenho basicamente duas refrações. Eu tenho a refração de entrada e eu tenho a refração de saída. Todo mundo concorda? Então eu vou começar analisando o que acontece na refração de entrada. Então vamos escrever aqui, Na refração de entrada, olha só o que eu vou ter. Como a Yasmin disse, eu tenho que utilizar a lei de Snell. Como que é a lei de Snell? N1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual a N2 vezes o seno do ângulo refratado. N1 é o meio que eu tenho fora. De onde estava vindo esse raio? Do ar.
Então, quanto que vale o índice de refração do ar? 1. Vezes o seno do ângulo de incidência. Qual que é o ângulo de incidência desse raio incidente? 45 graus. E qual que é o meu meio N2? Não é o vidro? Então, no lugar do N2, eu coloco raiz de 2 vezes o seno do ângulo refratado. O ângulo refratado é o ângulozinho que eu tenho aqui, ó. Eu ainda não sei quanto que vale esse ângulo inicialmente, eu sei? Não. Então, eu não sei quanto que vale esse ângulo, então eu vou colocar apenas seno de R. 1 vezes seno de 45 é seno de 45. E quanto que vale seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Isso é igual a raiz de 2 vezes seno de R. O que eu posso fazer com raiz de 2 de cada lado? Corto esse raiz de 2 com esse raiz de 2. O que eu encontro disso? Eu encontro que o meu seno de R, ele é igual a meio. Se você olhar a tabelinha dos ângulos notáveis, o seno de qual ângulo é igual a meio? 30 graus. Então, quanto que vale aquele ângulo R? 30 graus. Tudo bem? Todo mundo concorda com isso? Tá. Agora, pessoal, isso aqui que eu acabei de desenhar, que eu acabei de escrever, que eu acabei de explicar, é o que acontece no meu processo de entrada. Então, na entrada, eu consegui descobrir que esse ângulo R vale 30 graus. Agora, eu tenho que fazer análise do que acontece aonde? Na saída. Olha só que loucura que eu vou fazer aqui para a gente entender isso. Presta bastante atenção. Vou dar um zoom gigantesco aqui nesse desenho feio que eu fiz. Um zoom gigantesco. Agora eu vou tentar diminuir aqui um pouquinho. Eu vou pegar até a borracha para tentar fazer ele aqui um pouquinho mais bonito. Tudo bem? Agora eu vou olhar a saída. Todo mundo concorda? Se eu vou olhar a saída, esse aqui não me vale para nada por enquanto. Isso aqui não vale para nada. Isso aqui não vale para nada. Até isso aqui não vale para nada. Isso aqui não me importa para nada. O que me importa por enquanto vai ser isso aqui. Certo? Eu vou até desenhar isso aqui melhor. Vou até apagar essa parte aqui também para tentar desenhar melhor. Vamos lá. O que eu tinha aqui de ilustração? Eu tinha essa outra parte aqui em cima do meu vidro. Estou ampliando aquele desenho, tá bom? E eu tinha que aquele meu raio ali, ele veio de algo mais ou menos assim. Todo mundo concorda? Aqui realmente eu tenho uma reta normal. Vou até apagar aqui para desenhar ela novamente, ó. Aqui eu tenho uma reta normal, ó. Nesse pontinho aqui que é o que vai me interessar agora. Aqui existe uma reta normal. Aquele ângulo que eu acabei de descobrir, que é o meu ângulo R, que ele vale 30 graus, vocês concordam que é o ângulo que tinha aqui? Porque antes aqui tinha uma reta normal, não tinha? Então quanto que vale esse ângulo aqui? 30 graus. Todo mundo concorda? Pessoal, fala comigo. Né, Marco? Aí, se eu descer aqui, a minha reta normal ela faz um ângulo de quantos graus mesmo com a minha superfície? Então, quanto que vale esse ângulo aqui? Se aqui vale 90, aqui vale 30, 90 mais 30 dá 120. Todo mundo concorda? E a soma dos ângulos internos de um triângulo que eu consigo formar com esse ponto, com esse ponto e com esse ponto mais 180? Então, quanto que vale esse ângulo aqui? 60 graus. Se esse ângulo vale 60 graus, aqui eu não tenho uma outra reta normal? Que é essa tracejada de verde? Vocês acabaram de falar que a reta normal faz quantos graus mesmo com a superfície? Então, se ali é 60 graus, quanto que é esse meu ângulo de incidência quando eu for analisar a saída? Se aqui é 60, o total tem que ser 90, quanto que falta? 30 graus. Concorda? Então, quando eu for analisar agora a refração que eu tenho da saída, eu sei que esse meu ângulo de incidência ali, ele vale quanto? 30 graus, ó. É isso aqui que me importa, ó. Então, eu sei quanto que vale o meu ângulo de incidência e qual que é a incógnita do exercício? Descobrir quanto que é esse ângulo aqui de saída. Lembra que eu tinha falado que lâminas de faces paralelas era basicamente a refração? Vocês concordam que é realmente isso? Só que a gente fez a refração 2 vezes. Então agora, olha só o que eu vou fazer. Vamos tirar o zoom aqui um pouquinho e vamos voltar para essa nossa análise. Então vamos lá. Peguei aqui a canetinha e vamos analisar agora o processo de refração na saída.
Então vamos escrever aqui, ó, o processo de refração na saída. O que acontece na saída? Aplico a lei de Snell novamente. Vou até fazer de vermelho para não confundir, ó. A lei de Snell é o quê? N1 vezes o seno de incidência igual a N2 vezes o seno de refração. Qual que é o N1 agora? Qual que é o meio que eu tenho aqui? Aonde que o meu raio estava confinado antes de eu sair? No vidro. E qual que é o índice de refração do vidro? Raiz de 2. Vezes, qual que é o seno do ângulo de incidência? Qual que é o ângulo que ele incidiu? Então, vezes seno de 30 graus. Igual, quanto que vale o meu N2? O meu N2, ele vale 1. E quanto que vale o meu seno de R? Não é o R que eu quero descobrir justamente? Então, vamos lá. Raiz de 2 vezes. Quantos que é seno de 30 graus? Meio. Todo mundo concorda que é meio? Isso é igual a 1 vezes seno de R, seno de R. Quanto que eu encontro, então, que é o valor do meu seno de R? Meu seno de R é igual a quanto? Raiz de 2 vezes meio, raiz de 2 sobre 2. Então, quanto que vale esse meu ângulo R? O seno, se você olhar a tabelinha dos ângulos notáveis, o seno de qual ângulo é raiz de 2 sobre 2? 45 graus. Então, eu acabei de descobrir que a resposta final do meu exercício é que o meu ângulo de saída dessa minha lâmina de faces paralelas é de 45 graus. Então, vamos lá. A figura mostra um raio luminoso monocromático que se propaga no ar em índice normalmente em uma das faces de um prisma que possui um ângulo de 90 graus e outro de 45 graus. Tudo bem? Os valores do índice de refração absoluto do vidro, NV, para a luz monocromática mostrada na figura, para que a emergência do prisma aconteça pela face inferior, sabendo que o índice de refração absoluto do ar vale 1, tem que obedecer quais condições? Quando que isso vai ser possível? Quando que eu vou de fato conseguir entender isso? Vamos lá. Aqui o meu raio de luz, ele estava vindo do ar, todo mundo concorda? Quando um feixe de luz ele incide perpendicularmente, ou seja, com um ângulo de 90 graus em uma superfície, ocorre a refração, ocorre a diminuição da velocidade, porque ele está vindo ali do ar, mas não ocorre desvio. Normal isso acontecer. Mas quando eu olho para cá, o correto não seria ele passar para o lado de fora, tendo a refração? Mas ele faz isso. Ele bate e ele volta. Ele bate e ele volta. Então, o que aconteceu nesse ponto aqui? Eu tive a reflexão interna total. Todo mundo concorda que eu tive a reflexão interna total? Então, vamos analisar geometricamente. Tem que saber uma geometria aqui. Eu não tenho que fazer minha retinha normal para eu conseguir entender os processos que ocorreram aqui? A minha reta normal, ó, fazendo um ângulo de 90 graus com a minha superfície. Então, essa aqui é a minha reta normal. Tudo bem? Aonde que está o meu ângulo de incidência? Fala para mim. Aonde que está o meu ângulo de incidência nesse caso? O meu ângulo de incidência não é o ângulo que o meu raio incidente faz com a minha reta normal? Então, o ângulo de incidência é esse aqui. Vocês concordam comigo? E quanto que vale esse ângulo? Eu posso afirmar que ele vale 45 graus? Posso. Por quê? A soma dos ângulos internos não tem que dar 180 graus? Quantos graus vale isso aqui? Quanto que é 45 mais 90? 135? Então vamos lá. 135 para dar 180, esse ângulo aqui tem que valer quanto? 45. Vocês concordam? E essa aqui não é a reta normal que faz um ângulo de 90 graus? Se aqui vale 45, falta quanto para dar 90? Então esse ângulo aqui realmente ele vale 45 graus. Todo mundo concorda? Belezinha? E beleza. Então se ocorreu a reflexão interna total nesse ponto, isso significa que o meu ângulo de incidência ele é maior do que o meu ângulo limite. Lembra que para acontecer isso aqui é necessário? É necessário que o meu ângulo de incidência seja maior que o meu ângulo limite? Então isso significa que o seno do ângulo de incidência ele tem que ser maior do que o seno do meu ângulo limite.
Eu sei quanto que é meu ângulo de incidência. Quanto que é meu ângulo de incidência? Então, o seno de 45 graus, ele tem que ser maior do que o seno do ângulo limite. E o que é o seno do ângulo limite? O seno do ângulo limite, ele é igual à divisão do índice de refração menor dividido pelo índice de refração do maior. Isso é a mesma coisa que o seno do ângulo limite. Então, continuando, vou até manter o seno de 45 ali por enquanto. Ó. Então, o meu seno de 45 graus, ele tem que ser maior do que... Quem que é o índice de refração menor que eu tenho aí? O ar. E qual que é o maior que eu tenho? Do vidro. Quanto que é seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Qual que é o índice de refração do ar? 1. Todo mundo concorda até aqui? E quem que eu tenho aqui embaixo? O N vidro. O que eu vou fazer agora? Vou multiplicar cruzado. Raiz de 2 vezes N vidro. Raiz de 2 N vidro. Igual 2 vezes 1. Opa, igual não, né? Maior, né? Maior. 2 vezes 1. 2. Esse raiz de 2 está multiplicando, eu passo ele para o outro lado fazendo o quê? Então, eu encontro que o meu N vidro, ele tem que ser maior do que 2 dividido por raiz de 2. Eu posso deixar raiz de 2 no denominador? O que eu tenho que fazer? Racionalização. O que é racionalização? Eu pego aquela raiz que está embaixo e multiplico por ela aqui, ó, em cima e embaixo. Então, o meu N vidro, ele tem que ser maior do que quanto? 2 vezes raiz de 2, 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. E raiz de 4 é 2. O que eu posso fazer com esse 2 em cima e com esse 2 embaixo? Corta, corta. O que eu encontro como resposta? Que o meu índice de refração do vidro, ele tem que ser maior do que raiz de 2. Nunca foi tão fácil. E aqui a gente encontra a nossa respostinha. Beleza? Então vamos lá. Um pequeno lápis, ele é colocado sobre o eixo principal de uma lente esférica. De distância focal de 10 centímetros. Então, qual que é o foco? 10 centímetros. Já anotei ali. Deseja-se obter uma imagem do lápis direita em relação ao objeto e ampliada 5 vezes. Então, a minha ampliação A vale quanto? 5. Tudo bem? Aí ele quer saber qual tem que ser a distância do lápis à lente. Ou seja, ele quer saber qual que é o meu P. É igualzinho a gente tinha lá da análise de espelhos. Aqui é lentes, mas lembra? Eu tenho o foco da minha lente. O que é o P? O P é a distância do objeto até a lente. O que é pelinha? Pelinha é a distância da lente até a imagem formada. Tudo bem? Tá, então para resolver esse tipo de situação, o que a gente pode fazer? Primeira coisa, ele me deu a relação da ampliação, não deu? Como que é a relação da ampliação? O que eu encontro aqui do meu A? Qual que é a equação do A? A ampliação é menos pelinha sobre P. Isso que é ampliação. E isso também é outra equação da ampliação, é o tamanho da imagem em relação ao objeto. Lembram dessas características? Mas se eu olhar para essa relação aqui, isso aqui me ajuda em uma coisa bem importante. Quanto que vale o A, que é a minha ampliação? 5, todo mundo concorda? Então, 5 é igual a menos pelinha sobre P. Então, olha só o que eu posso fazer aqui. Eu posso multiplicar cruzado. Pelinha vezes 1, menos 1 pelinha, né? Vezes 1 dá quanto? Menos pelinha. 5 vezes P, 5P. Se menos pelinha é igual a 5P, pelinha é igual a quem? Menos 5P. É como se eu tivesse multiplicado os dois lados por menos 1. Todo mundo concorda? Eu tentei usar a equação da ampliação porque foi me dado. Foi suficiente? Eu consigo descobrir o valor do meu P, que é o que eu quero? Não, travei. Se eu travei por meio dessa equação, qual a outra equação que a gente pode utilizar? A lei de Gauss. O que diz a lei de Gauss? 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', ou daquela forma simplificada que a gente estava fazendo, eu tenho que o meu foco ele é igual a quem? P' sobre P' mais P. Então, quanto que é o foco da minha lente?
10. Então, eu já posso pôr aqui, não posso? Igual. Quem que é o meu P'inha? Olha a importância de eu ter feito isso. Porque aqui eu teria duas incógnitas. Porque eu não conheço nem o P'inha nem o P. Mas eu não acabei de descobrir que o meu P'inha é igual a menos 5P? Então, no lugar desse P'inha, eu vou pôr quem? Menos 5P. Menos 5P, que vai multiplicar quem? P. Sobre, quem que é o meu P'inha? Menos 5P. Que vai somar com quem? P. Agora só tem uma incógnita. Por isso que eu tive que fazer essa análise inicial aqui. Tudo bem? Aí eu continuo resolvendo aqui a minha equação. Então eu tenho que 10 é igual a menos 5P vezes P, menos 5P quadrado, sobre menos 5P mais P, menos 4P. Agora, pessoal, presta atenção aqui comigo. Presta atenção aqui comigo. Presta atenção aqui comigo. Todo mundo concorda que eu posso cortar esse menos com esse menos? Sim? Que eu estou simplificando em cima e de baixo? Todo mundo concorda? Presta atenção, olha para a lousa. Todo mundo concorda que eu posso cortar esse P com esse quadrado? Por que eu posso cortar esse P com esse quadrado? Porque P quadrado é a mesma coisa se fosse P vezes P. Todo mundo concorda? Que P ao quadrado é a mesma coisa que P vezes P? Aí olha só o que eu ia poder fazer aqui, ó. Eu ia poder cortar um P com um P. Então o que sobra depois que eu simplifico dessa equação? Que 10 é igual a 5P sobre 4. Multiplico cruzado. 5P vezes 1, 5P. Igual 10 vezes 4, 40. 5 está multiplicando, vem para cá, dividindo. Quanto que dá 40 por 5? 8. 8 o quê? Centímetros. Ok? Então você descobre que esse seu P vale 8 centímetros. Apenas aplicando a nossa lei de Gauss, após você ter utilizado a informação que foi dada do aumento linear. Ah, professor, mas se eu tivesse ido direto para cá, aí você ia perceber que você ia ter duas incógnitas. Não ia dar para resolver mesmo. Aí você iria vir novamente para cá. Beleza? Um oftalmologista diagnostica que um paciente sem óculos ou lente de contato enxerga nitidamente objetos colocados no máximo a 25 centímetros de cada olho. Para que esse paciente enxergue nitidamente os objetos distantes dos olhos, o oftalmologista deve indicar o óculos cuja divergência das lentes deve ser de quanto? Então vamos lá, como que a gente descobre esse ponto de divergência? Esse ponto de divergência ele é dado por menos 1 dividido por dPr. O que é esse dPr? É como se fosse essa distância próxima onde a pessoa consegue enxergar com nitidez. E esse resultado da divergência é que vai dar o tanto, né, de dióptros que você vai precisar. Então esse nosso V ele vai ser igual a menos 1 dividido por, ali eu tenho 25 centímetros. Eu tenho que passar para o sistema internacional. 25 centímetros é igual a quantos metros? Como que eu faço essa conversão? Dividindo por 100, não é? Então 25 centímetros dividido por 100, eu encontro quanto? 0,25 metros. Todo mundo concorda? Então eu tenho aqui que esse meu ponto de divergência ele vai ser menos 1 dividido por 0,25. Quanto que dá menos 1 dividido por 0,25? 0,25 vezes que número chega em 1? 4. Então nós temos menos 4D. Essa é a nossa resposta final. Então essa pessoa ela precisaria utilizar um óculos de 4 graus. E assim finalizamos essa lista. Belezinha?